Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 4 de Sistemas Tolerantes a Falhas. Nesta aula nós vamos abordar aqui o tópico de redundância da informação, ou o chamado coding. Aqui nós estamos trabalhando ainda dentro do contexto, ou dentro do tópico de tolerância a falhas em hardware. Tá? Então vamos ver aqui o que significa, ou o que abrange aqui em linhas rápidas, a redundância de informação, ou coding. Bom, durante a transmissão de dados podem ocorrer diferentes tipos de erros. Podem também ocorrer erros em dados armazenados nas unidades de memória. Ou seja, quanto mais rápido a transmissão de dados e também quanto mais rápido é a troca de informação da CPU, por exemplo, com a memória e vice-versa, as informações, os dados transmitidos, eles podem sofrer aí algum tipo de erro. Eles podem ter ali algum erro. E para a gente lidar com esse tipo de falha, normalmente a gente vai introduzir informação redundante nos códigos. Ou seja, a gente trabalha com a adição de bits de verificação para validar a informação que foi transmitida ou que foi armazenada ou trazida da memória. Tá? Então aqui nós estamos falando aqui no nível de bits, tá? Nós estamos aqui tratando no nível de bits. Bom, então, numa codificação de uma palavra de dados, no nosso caso aqui, vamos dar um exemplo, uma palavra de dados de D bits, ela é transformada em uma palavra codificada em C bits. Então, se nós temos aqui uma palavra de D bits, ela vai ser transformada numa palavra codificada em C bits, onde C tem que ser maior do que D, ou seja, a quantidade de bits utilizado para codificação em C tem que ser maior do que D. E nesse caso nós vamos dizer que C é um código de D. E para a gente extrair o dado original D, os C bits eles precisam ser então decodificados, tá? E aí, quando a gente trabalha com essa codificação e decodificação, nós estamos trabalhando aqui, precisamos entender aqui um conceito chamado de distância de Hamming. O que é a distância de Hamming? Vamos ver aqui então. É quando nós temos aqui a quantidade de bits diferentes entre duas palavras ou dados binários, lembrando que nós estamos trabalhando em bits, de um código. E esse é um fator importante na detecção e correção de falhas. Ou seja, a quantidade de bits diferentes entre duas palavras, entre dois dados binários, vai nos permitir detectar e corrigir falhas. Essa quantidade de bits, dessa diferença, é denominada então de distância de Hamming. Nesse nosso exemplo aqui, vamos pensar aqui, tomar como exemplo, então, todas as possíveis palavras de código de 3 bits. Então, aqui nós temos todas as possíveis palavras de 3 bits. E aqui, então, vamos tomar, por exemplo, então, as palavras 010 e 000. A distância de Hamming entre as palavras 010 e 000 é de 1, porque nós temos apenas um bit diferente entre estes dois códigos, entre o 010 e o 000. Tá? Então, aqui a diferença, ou a distância de Hamming é 1. Por outro lado, se nós trabalharmos, então, com as palavras 000 e 110, então, ou seja, dentro desse código binário aqui, o código 000 e o código 110, a distância de Hamming é 2, porque nós temos, então, 2 bits diferentes entre essas palavras. Aqui, olhando nessa organização de todas essas palavras de 3 bits em formato de cubo, fica fácil de ver que a distância entre essas duas palavras agora é 2, ou seja, a distância de Hamming é 2. E agora, se nós pegarmos, por exemplo, a palavra 000 e 111, a distância de Hamming, neste caso, vai ser igual a 3. Então, essa é a distância de Hamming, que é a diferença, a quantidade de bits diferentes entre duas palavras, entre dois dados binários.
Bom, dado um conjunto de código, aqui no outro exemplo, um conjunto de palavras binárias, nós definimos a sua distância como a menor distância de Hamming entre as suas palavras. Ou seja, se nós trabalharmos com um conjunto de códigos, ou seja, vários códigos binários, nós vamos dizer que a distância de Hamming deste código, deste conjunto de palavras binárias, vai ser a menor distância de Hamming entre as palavras. Então, vamos aqui considerar o exemplo do nosso conjunto de código, formado aqui por 4 palavras binárias. Então, 001, 010, 100, 111. São esses os nossos 4 conjuntos aqui, 4 palavras binárias. E nesse caso, a distância de Hamming vai ser 2, porque ele é o menor valor de distância possível entre todas as palavras. Então, aqui nós temos, mostrando aqui, exemplificando que a distância de Hamming, então, entre 0, 01 e 010 é 2, e assim por diante. Nesse caso aqui, nós temos que todas as distâncias são 2. Mas, se nós tivéssemos distâncias diferentes, a distância de Hamming deste conjunto de palavras seria a menor delas. E para que serve, então, a distância de Hamming? Como que nós vamos detectar erros ou detectar e corrigir erros? Então, para a gente detectar falhas em até k bits, a distância de um código ela deve ser maior ou igual a k mais 1. Então, nesse caso, nós vamos dizer que C é um código detector de falhas, tá? Ou um detector de erros. Então, quando nós tivermos aqui um conjunto de código C, para a gente detectar falhas de até k bits, o nosso código C precisa ser maior ou igual a k mais 1. Para a gente detectar, apenas detectar, não conseguimos corrigir, somente detectar. Para a gente corrigir também, para a gente detectar e corrigir, então nós precisamos aí de um conjunto de bits maior. Ou seja, para corrigir então falhas de até k bits, a distância de Hamming em um código, em um conjunto de códigos, precisa ser igual a 2k mais 1. E aí nós dizemos então que o C ele é um conjunto de código, é um código corretor de falhas, ou corretor de erros também. Além de detectar, ele consegue corrigir. Vamos ver aqui então um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar aqui o nosso código, formado por essas 4 palavras de bit, 001, 010, 100, 111. Nós vimos então, que esse foi o mesmo exemplo anterior, que este código possui a distância de Hamming de 2. Então, se possui a distância de Hamming de 2, ele vai permitir detectar qualquer falha de até 1 bit. Ou seja, aqui, nesse caso, k igual a 1. Então, nesse código aqui, é um código que a gente só consegue detectar falhas de 1 bit, devido à sua distância ser 2. Já no código aqui, no próximo código, 000 e 111, nós vimos que tem a distância de 3, a distância Hamming de 3, e aí nós podemos detectar falhas de até 2 bits, nesse caso k vai ser igual a 2, e vamos conseguir corrigir falhas de até 1 bit. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. E aí nos vemos na próxima aula. Falou!